Alencar foi o maior escritor romântico brasileiro, tanto em quantidade de obras quanto em qualidade de obras. Aí talvez você se pergunte, nossa, mas o romantismo era tão chato na escola, isso aí é qualidade? A gente precisa olhar uma obra literária de acordo com o seu momento histórico. E o romantismo, na verdade, fez muitas mocinhas casadoiras chorarem, construiu muitos heróis, construiu obras importantes como Os Miseráveis, do Victor Hugo, na França, ou livros do Goethe, na Alemanha. O romantismo ele tem uma importância enorme para a consolidação da burguesia. Mas essa história é diferente. A Aurélia Camargo adentrará os salões no Rio de Janeiro com fulgor, como um raio. E a história dessa moça que a gente vai conhecer. Enzo, roda a vinheta. Olá, quem foi esse homem, José de Alencar? José de Alencar, ele teve uma escrita imensa. Nasceu no Ceará, veio para o Rio de Janeiro, foi funcionário público e conseguiu sim ganhar dinheiro escrevendo livros, não deixando seu emprego de lado. Teve tretas com Dom Pedro II acerca de literatura e outros saberes da área de humanas, mas havia ali uma admiração mútua também. Alencar escreveu a trilogia indianista, Ubirajara, Iracema e o Guarani, 3 livros primorosos. Professora, Iracema é suportável. Não, Iracema é prosa poética, precisa de uma certa ajuda para empurrar a leitura, mas é um livro excelente. Desses 3 livros, o mais fácil, entre aspas, de ler é o Guarani, porque ele tem um enredo mais linear, ele não tem tanto trabalho com a linguagem, não usa tantas figuras de estilo, então ele acaba sendo mais fácil de ser lido. Mas a obra-prima do Alencar costuma-se dizer que é Iracema. Alencar escreveu romances históricos, por exemplo. Alencar foi primoroso no romance urbano, mostrando a corte carioca. E desses romances urbanos, os 3 mais conhecidos são Os Perfis de Mulher. Diva, o termo diva vem de divina. Então, quando se diz que uma mulher é uma diva, você está dizendo que essa mulher é uma deusa. Então, Diva é um desses romances. O outro que é sensacional, muito embora nós conheçamos essa história, é Lucila. Lucila é a dama das camélias brasileiro, mas é um livro excelente. E Senhora, que é diferente de tudo o que havia sido escrito até então, pela força da personagem feminina que aparecerá nessa obra. Senhora tem 4 partes, a saber: o que são essas partes, Adriana, desse livro? Você percebe que tem aí uma relação comercial, quitar é pagar alguma coisa, tomar posse de alguma coisa. O que era o bem mais valioso que se podia comprar? Por exemplo, dinheiro vale, ouro vale muito, pedras preciosas podiam-se comprar joias. Mas o que valia muito dinheiro ainda no século XIX? Escravos. Sim. Quem eram as senhoras? Senhoras, talvez. Eram as donas de escravos. Nós temos aqui, nos títulos das partes dessa obra, uma transação comercial. Vamos tentar perceber essa ideia dos escravos. Deixa separado aí. A gente começa o livro com um rapaz que havia regressado ao Rio, ele estava no Nordeste em viagem, e
regressando ao Rio, o que era assim o programa? Todo mundo ia à ópera, né? Ali a ópera no Rio de Janeiro. Não que as pessoas conhecessem ópera, tá? Isso é coisa de livro burguês, que dá uma melhorada no burguês, mas eu já comentei aqui que o burguês não era uma pessoa assim escolarizada, né? Isso era coisa do aristocrata. Mas era chique ir à ópera, era chique ser visto nos balcões, era chique estar na ópera, né? Isso saía no dia seguinte nos jornais, havia já jornais circulando no Rio de Janeiro. Então esse rapaz voltou ao Rio e ele era um rapaz meio que cobiçado, sabe? De boa família. E aí foi com um amigo à ópera. Quando lá chegou, o amigo falou: olha aquela carruagem. Estava descendo da carruagem uma moça que usava, imagina assim, o tanto de roupa que aquela mulherada usava, né? Tinha roupa de baixo, não era calcinha e sutiã, era uma blusinha, uma calçola, tipo aquela de festa junina. Aí usava por cima um camisolão, aí usava por cima um vestido, aí usava por cima um casaco com capa, que tinha um capuz. Aí você fala, e o calor? Pois é, também não quero nem pensar. Usava esse perfume francês, que era muito bom. Bem, na hora que ele olha, ele não reconhece nem a carruagem, nem a moça. Só que quando a moça desce, né, ela é ajudada pelos pajens, o capuz cai. E aí ele fala assim, essa mulher é para qualquer homem no Rio de Janeiro, menos para mim. Não é com desdém. Você, mal avisado, pode olhar e falar, nossa, que nojo esse cara. Ali ele já demonstra que, primeiro, eles se conhecem e, segundo, tem alguma coisa de podre no verão passado, tá? Porque para todos, para qualquer um, menos para mim, ela é rica. Esse início do Senhora já apareceu em uma porção de vestibulares, até para mostrar como era essa alta sociedade do Rio de Janeiro, pelo menos na aparência. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Perceba que o adjetivo rica vem antes. Ser rica era mais importante do que ser bonita. E não se fala em nada se ela era benévola, boa, uma boa pessoa. Não importa. Era rica e formosa para se exibir, por exemplo, na ópera. Duas opulências, rica e formosa, que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Aí está a chave do livro. Quem não se lembra dessa mulher que apareceu como um vulcão, só que apagou-se de repente? Bem, toda essa primeira parte vai mostrar por muitos ardis da Aurélia, que tinha apenas 18 anos, mas mandava na própria vida. Ela possuía uma dama de companhia, que era uma senhora. Porque toda moça tinha que ter uma dama de companhia, não podia andar sozinha. Mas na verdade ela fazia o que queria. E ela também possuía um tutor, que era um tio dela, que também ela dava uma grana para ele, mas era ela que fazia o que queria e ele era mais assim um moleque de recados para as coisas que ela pretendia. Ela vai articular uma situação em que esse rapaz que falou para todos menos para mim, na verdade ele fez uma tremenda sujeira com ela.
e ela vai articular todo mundo feito marionete para conseguir trazer esse rapaz de volta. Porém, haverá aí uma transação que ele vai aceitar sem saber quem é a moça. A moça não é aquela história do dote? Não exatamente, porque o dote é mais ou menos assim, o pai tem a moça e paga para o homem levar. Mas o dote é, na verdade, para que o marido cuide bem da filha dele. A ideia é essa, tá? O dote, ele fazia parte da transação do casamento, mas para garantir que a moça fosse bem cuidada. Nesse caso, não é dote não, porque o tutor da Aurélia, que não se sabia, tá? A sociedade não sabia que havia essa relação entre os dois. Vai até o rapaz, que chama-se Fernando Seixas, e oferece a ele um casamento. Diz que a moça é bonita e formosa. E vai lhe dar 100 contos de réis. Fernando Seixas havia desprezado um casamento que lhe daria 30 contos de réis. Então imagina alguém aparecer para ele com uma proposta de 100 contos. Aí você fala, mas o cara era assim tão da puta mesmo? Num livro romântico você tem que dar umas desculpas para o FDP, né? Então no caso do Fernando Seixas, ele tinha duas irmãs. Uma que já perderam, já passaram da idade de casar. Pois é, tinha isso, tá? Eu ia me matar, né, se eu vivesse naquela época. Mas enfim, tinha isso, uma já passaram da idade de casar e a outra tinha uma proposta de casamento. Então, ele precisava fazer o dote da moça. Aí você fala, esse moço aí não trabalhava? Não só quase não trabalhava, ele era daqueles que ia para repartição, deixava lá o paletó e ia passear na praia, sabe? Fazer qualquer outra coisa, depois podia buscar o paletó. Não só ele era um sanguessuga, como ele havia gastado todo o dinheiro que o pai falecido deixou como herança. E não era pouco. Tem uma cena em que o narrador vai descrever o quarto do Fernando Seixas. E ele descreve o quarto do Seixas como se descrevesse um closet com Chanel, Gucci, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent. Ele descreve as luvas, a bengala, tudo que o Fernando Seixas usa, de forma que você percebe que, ele gastou toda a grana que era da herança e era para fazer o dote das duas irmãs e cuidar da mãe que ainda está viva e está se acabando na máquina de costura, porque isso é bem descrito, gastou todo esse dinheiro com ele para poder frequentar as festas, ir à ópera e papapá e papapá. Quando o pai da Adelaide Amaral ofereceu os 30 contos para fazer o casamento, o que ele fez? Conta. E ele percebeu que não seria um dinheiro suficiente para fazer o dote da irmã, cuidar da mãe, ter dinheiro para ele, papapá. E aí ele foge para o Nordeste. Por isso que ele estava lá, no começo da história. Quando aparece essa proposta de 100 contos de réis, ele se faz... Como? Não vou conhecer a moça? Estão achando que eu sou um vendido? Ele se faz de ofendido com a conversa. 2 dias depois ele vai procurar o Lemos, que é o tutor da Aurélia, e aceita. Mas ele não sabe que é ela. Aí haverá um jantar para se conhecerem. Quando a Aurélia entra na sala onde ele está esperando por ela, ele quase cai de costas, porque ele, afinal, gostara dela um dia, não sei o quê. Mas a Aurélia quer a cabeça dele na bandeja. Ela quer vingança. Então o que ela faz? Ela o trata bem, eles começam a frequentar a sociedade, eles anunciam um noivado e ela faz um super casamento. Quando o casamento acontece, aparece alguém lá na casa da Aurélia, que entra pelos fundos. A Aurélia sai da festa, era um festão, nem perceberam que ela saiu. Ela sai da festa, vai até o escritório, assina um documento, um papel. A pessoa sai por trás
a Aurélia volta pra festa. E aí, né, gente, acabou a festa, naquele tempo ninguém namorava antes da hora. Se você assistiu ao The Crown, você viu que a Elizabeth tinha o seu quarto de um lado, o príncipe Philip tinha o quarto do outro, né? E eles podiam jogar futebol aqui ou jogar futebol aqui. Certo, futebol? Então, imagine que ali no caso da Aurélia, havia o quarto dela, o quarto do marido, do Fernando Seixas, e o Maracanã. Assim, que era onde ia rolar o futebol. E não tinha namoro antes, como eu disse. Portanto, eles estavam na seca, desesperados. Se o Seixas já tinha feito alguma coisa antes, não importa, isso nem é citado no livro. E vamos pensar na sociedade machista da época. Mas para a moça, isso era muito importante. Aí ele tá lá, esperando, né, o juiz apitar o início do jogo. E a Aurélia entra e dá-lhe uma carraspana. E aí ela fala: comprei-o. O senhor é um homem vendido. Foi barato. Custou-me apenas 100 contos. 100 contos de reais era uma grana. Era um Big Brother. Custou-me apenas 100 contos de réis. Não se fez valer. E bum! Bateu a porta. A porta da parte dela, do Maracanã. E foi pro quarto. E aí ele fica estático, porque ele achava que havia recuperado o amor da Aurélia, que ele perdera outrora. E ela, sabe aquela pessoa que judia e vai chorar no cantinho? Ela vai lá pro quarto chorar. Bem, aí a história vai ter um flashback na segunda parte, que vai contar como eles se conheceram. A Aurélia era uma moça pobre. O que aconteceu? Eles realmente se gostaram. Aí o Fernando Seixas deu pista. E aí a Aurélia, como é que ela vai ficar rica? Porque que dinheiro é esse que aconteceu, né? Como é que ela vai ficar rica? Ela era muito pobre. Até chegar a esse ponto do começo da história em que ela estava indo à ópera e ele chegou. Na terceira parte, a gente volta para o presente e continua o casamento. Só que aí é aquele casamento de aparência. Ela obriga o Seixas a ir a todos os eventos sociais com ela. Aí você fala, mas ela gostava? Não, a questão não era ela se expor no evento social. A questão era ela obrigar o Seixas a fazer o que ela quisesse. Quem você obriga a fazer o que você quer sem reclamar? Um escravo. A Aurélia comprou o Fernando Seixas. Ela comprou, ela disse para ele. Ela não vai chamar ele de escravo em nenhum momento, mas ela vai tratá-lo como um escravo. E ali a gente percebe uma intenção do narrador. Agora a gente vai ter uma quebrazinha, tá? Do narrador de humilhar o Seixas para que o Seixas tente recuperar a própria hombridade, que ele perde nessa história toda. Por que o narrador faz isso? Porque estamos em 1875, que é a data em que esse livro é publicado. Você acha que a Aurélia ia se dar bem com esse discurso feminista em 1875? Mas o Alencar, ele não tem problema de continuidade. Ele vai conseguir dar uma volta, só que essa Aurélia, que foi muito forte para conseguir comprar os Seixas, que vai ser muito forte, porque era como dava o beliscão e olhar para o lado com o olho cheio de água. Vai ser muito forte para fazer com que ele se torne um cara melhor. Na hora que a gente chega ao final do livro, que eu não vou te contar, mas na hora que a gente chega ao final do livro, a gente fala, meu Deus, aí você tem que ler com a cabeça do século XIX. Este livro não pode terminar com uma mulher que pisa no cara, porque isso não é do século XIX. Esse livro é uma grande história de amor que não deu certo porque havia necessidade na vida, porque o Seixas era vaidoso, porque não deu certo.
mas tem os milagres românticos da herança que ajudam isso a andar. O livro é ótimo, você não se cansa, você vai lendo, tanto que foi publicado em folhetim, foi publicado várias vezes, publicado e republicado em várias edições, e é muito rápido e muito fácil de ser lido, porque conta uma história muito envolvente. Mas não pense, isso que eu tô falando, não transforme a Aurélia em uma heroína do século XXI. Ela é uma heroína do século XIX, sem dúvida nenhuma. Ela vai tornar a porcaria do marido dela num homem melhor. Adriana, isso é impossível. Eu vou me abster de comentar. Não vou dizer nada. Você que acha isso. Mas ela conseguiu. Só que, aqui preso. Que papel era aquele que ela assinou no meio do casamento dela, na festa de casamento dela? Que força que ela fez para não jogar o futebol lá no Maracanã? Ela que nunca tinha jogado, né? Eu falei, da moça a gente sabe, do rapaz não. Incrível. Leiam. Vocês vão perder os preconceitos com José de Alencar com esse livro, viu? Leiam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para as notificações e me contem o que vocês acham desse livro, tá? Dê seu like, com certeza, dê seu like porque esse livro merece. É para desmistificar o Alencar chato, ai que horror do ensino médio. Não, incrível, ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.